Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridos telespectadores do podcast A Lei de Murphy, porque o azar me persegue. No episódio de hoje, eu estou gravando numa quinta-feira, no dia 8 de maio de 2024. As enchentes, os problemas já aconteceram. Inclusive o último episódio que eu gravei estava acontecendo em uma chuva, tá? Eu tô meio rouco, eu tô com mal da garganta. Mas enfim, o último episódio que eu gravei, eu estava gravando em uma dessas grandes chuvas extensas, com mais de 50 milímetros, né, que é considerado uma chuva grande, enfim. E a partir daí aconteceu toda essa série de problemas que o Guaíba saiu do controle, Esteio, Canoas, Novo Hamburgo, todas as cidades que inclusive estão muito em torno da minha, todas as cidades que eu já fui, que eu conheço de perto. Eu já fui para Porto Alegre, então eu tenho um carinho enorme por Porto Alegre. A cidade que eu tô é a cidade que de todas da região metropolitana foi a que menos deu problema. Deu, mas de todas foi a que menos deu problema, graças a Deus. E eu, sinceramente, eu não consigo falar de outra coisa hoje a não ser disso. Os últimos dois episódios foram episódios muito... eu tentei, assim... Foram episódios mais cabeça, assim. Mas não foram sérios. Esse episódio, ele pretende ser mais sério, assim, mais... levar a sério o assunto, tá? Que gira em torno disso. Porque hoje no Brasil, e eu quanto gaúcho, não consigo pensar em outra coisa a não ser nisto. Nas crises que isso vai dar, nos problemas que isso vai causar. Tudo que gira em torno disso, eu apenas consigo pensar nisso. Eu não consigo pensar em outra coisa. Eu não consigo pensar em... Eu vi que o Hamas queria fazer uma trégua com Israel, mas um cessar-fogo com Israel. Israel não aceitou. Eu respeito muito a causa palestina, mas hoje o que me importa é o meu povo, que é o povo gaúcho. Eu tenho solidariedade a todos os povos que existem no mundo, sei lá, eu não posso exagerar aqui também, mas eu tenho respeito, admiração, o povo árabe, eu tenho admiração, tem uma história do caralho, enfim. Mas hoje, eu sou brasileiro, né, mas tem diversas categorias de brasileiros ali dentro. E hoje eu só consigo pensar em lugares que eu passei, no Museu do Mário Quintana, em sebos que eu ia quando criança, no trem, na Trenzurbe, que não pode mais ir, na Matias Velho de Canoas, no Shopping Velho de Canoas, no Shopping Novo de Canoas. Eu só consigo pensar nessas coisas e que elas hoje estão embaixo d'água. Elas hoje estão destruídas pelas enchentes. E assim, é muito triste. É triste. Eu não consigo entender. O que mais me irrita é, é a omissão com que se teve ao longo. Não é a primeira vez com que uma enchente acontece desse tipo. Desse tipo, no caso, a enchente ela tomou esse tamanho porque o Guaíba invadiu a capital. Se somou, teve um estrago enorme. A que ponto a gente teve que chegar para as autoridades olharem e chegar, puta, fudeu. Da última enchente para essa teve 6 meses de período. Você vê cada vez mais o prefeito de Porto Alegre não destinou um centavo para políticas de prevenção. Conivência com esse tipo de
eu não posso dizer nem genocídio, que não é a palavra certa, né? Mas eu estaria pegando muito pesado, mas com esse tipo de crime, pessoas morreram, pessoas morrem, pessoas desaparecidas, pessoas que perderam absolutamente tudo o que tinham, tudo. Eu tenho amigos que perderam casa inteira porque as enchentes vieram e não tinha pra onde ir. Simplesmente assim. Simples. Graças a Deus, a cidade em que eu tô é uma cidade em que só tem problema em 2 bairros. Não foi em todos os bairros. E foram nos bairros mais próximos do Rio dos Sinos. Que inclusive é outro rio que eu já fui e é de ficar no mínimo assustado que lá tá cheio d'água. Eu fui no estádio do Beira-Rio, por exemplo, do Bergamotão, do Inter, e é de ficar assustado que lá tá cheio de água agora. Um estado inteiro, ele simplesmente tá debaixo d'água, porque quem podia fazer algo não fez. É importante deixar isso claro. É importante deixar claro que a primeira enchente se tinha uma desculpa, mas as outras 2 não tinham. E de novo, Lajeado já está sendo destruída pela 3ª vez. Eldorado foi 100% destruída. A gente se esquece, acho que quanto gaúcho, no especial, acho que os gaúchos que com até certa razão tentam olhar o governador Eduardo Leite, dizendo que ele não tem culpa pelas enchentes. E de fato ele não tem. Agora, o tamanho que essas enchentes tomaram, ele tem. Não só ele, quanto as prefeituras, tanto quanto. Também o próprio presidente, que demorou muito. Eu votei no Eduardo Leite, porque o Onyx Lorenzoni ia fazer a situação muito pior. Eu não vi uma palavra dele até agora. Tá quieto. Deve estar negando que aquecimento global existe, que é uma pauta que existe há anos. Qualquer pessoa que me conhece pessoalmente sabe que eu não nego a ciência. Deixa eu só tomar água, que eu tô com a garganta rouca. E eu sei que esse vídeo que eu tô fazendo, esse podcast, desculpa, não é muito. Eu sei que eu sou um cara que estuda jornalismo. Eu não sou jornalista conhecido. Eu sei disso. Eu sei que eu pretendo fazer algo mais voltado pra comédia. Eu sei disso, cara. Mas pra escutar o que eu tô falando e considera. O cara que não é gaúcho, que quer entender a situação. O cara que é gaúcho, que tá puto, que perdeu tudo. O cara que é gaúcho, que tá em casa, que não perdeu nada, graças a Deus. Teve talvez no máximo alguns danos. Mas de verdade, a situação, eu sempre via assim, as situações de Brumadinho, eu sempre via situações de outros países, outras catástrofes longe de mim. E que eu sabia que era em decorrência do aquecimento global. Qualquer pessoa com mínimo de bom senso acredita no aquecimento global e nos fatos que já se provam ano a ano. Entende? Mas eu nunca tinha visto de perto. Eu já tinha vivenciado enchente, minha casa já teve enchente, nada no mesmo nível que Lajeado, por exemplo. Eu tinha quando era criança, enfim. Faz anos que algo não acontece do tipo. Eu não moro perto de um lago ou rio, né? Agora está se tendo essa discussão se o rio Guaíba é um rio ou um lago. Eu moro perto do Vale dos Sinos, tenho contato com a região, toda a região sul tem contato com todos os 5 vales que tem ali. De alguma forma se conectam, essas espécies de veias do Brasil, do Rio Grande do Sul, desculpa.
E assim, cara, eu não consigo ter palavras pra ver pessoas assim que perderam tudo, tudo, tudo. Simples. Pessoas deixando seus cachorros porque não conseguem levar, deixando animais, deixando tudo, tudo que lhes pertence, ou ficando, se agarrando às coisas que ainda tem e que tá achando que vai passar e que por falta de informação do governo e que a imprensa tem feito da maneira que tem pôde, que tem tentado fazer, avisar as pessoas, pessoas sem comunicação. É um caos. Eu, pelo menos, estou numa situação muito melhor do que de várias outras pessoas que passam por essa situação. Eu tô sem água. Vai fazer, sei lá, 10 dias, não sei. Realmente não sei. O último episódio, o último episódio que eu postei, que eu falei o dia em que eu gravei, que foi, se eu não me engano, no dia das enchentes, dia 2 de maio. E hoje eu tô gravando dia 8 de maio, já passaram 6 dias, mais ou menos, se eu não me engano. Em que estamos sem água, tendo que lavar louça na água da chuva, botar água no vaso, escovar os dentes na gambiarra. Tudo por causa que não teve a estratégia certa e não se ouviu a ciência. Acho que é importante entender isso, as pessoas, assim, de que não era possível reverter a chuva. Não era, mas era possível reverter a calamidade, o caos com que isso tornou, a desorganização com que isso tornou, a criminalidade em torno disso, bairros que estão embaixo d'água e que hoje viraram ilhas, cidades que não existem mais, pessoas que morreram, uma família que morreu abraçada nas próprias enchentes. Porra, sabe? Não é difícil tu procurar na internet cara falando de corpos boiando, coisas horríveis, coisas tristes. A situação no Rio Grande do Sul eu não consigo compreender o porquê que no ano de 2024 as autoridades respectivas que poderiam fazer algo não fizeram nada, não pensaram sobre. Já tinha acontecido as enchentes. Acho que isso é importante. Não é a primeira vez que esse tipo de coisa acontece. Lajeado já tinha sido destruído. Acho que é isso que às vezes as pessoas esquecem. Além disso, os impactos econômicos que isso vai causar é uma crise econômica fodida. Logicamente vai ter um déficit na balança comercial. A gente está importando produto do Uruguai, da Argentina, com parceiros comerciais do Mercosul, o que é ótimo. Entende? Mas nós importamos nosso próprio no produto que nós mesmos produzimos, que era o arroz, que era o trigo, que era a soja, aqui aqui em Gaúcho, e que vai dar um déficit comercial, importação, e que vai funcionar como uma solução a curto prazo, para curto médio prazo, para sobrevivência da agricultura, para comércio, para girar tudo. Porque se não tem agricultura, não tem comércio, e sem comércio não tem indústria, e a agricultura é a base para tudo. Nós somos um país,
essa crise, além de tudo, ela demonstrou as fraquezas de uma economia dependente de uma demanda externa, principalmente de uma demanda interna também, que a gente exporta para outros estados também. E o quanto nós somos dependentes, o quanto nós somos frágeis em relação ao meio ambiente. Com essa crise econômica, os preços das coisas vai subir, é óbvio. Isso causa inflação. Com esse aumento da inflação, o salário das pessoas vai ficar menor, vai ter esse corte de gasto nas empresas, e por fim vai rolar desemprego e o consumo não vai acontecer por final. Eu tô falando disso, eu escrevi sobre isso esses dias. Vai vir algo forte, que inclusive o atual governador, que durante anos defendeu o neoliberalismo, o mercado financeiro irrestrito, sem controle, os capitalismos quase beirando a selvageria, agora fala que precisa do New Deal, do plano Marshall, para salvar o Estado. E de fato precisa. Agora a questão é a seguinte: me indigna um cara que pede Pix, e que eu não acho que tá errado em pedir Pix, mas que pede Pix, e além disso dá esses Pix para instituições privadas, e que eu não duvido que não façam suas respectivas competências. As instituições privadas que não podem ser fiscalizadas, que não têm transparência. A gente não sabe se elas vão ter a devida transparência. Ah, mas é uma parceria pública-privada. Ótimo, mas ainda assim, nós doamos para o governo. Não se houve transparência nisso. Não se houve transparência com quem doou o dinheiro. Não se houve. E hoje o Rio Grande do Sul passa uma situação de fome, de necessidade extrema. A faculdade onde eu faço, na UBRA de Canoas, tem 6.000 pessoas. Eu não saí de casa ainda, eu tô trabalhando. As pessoas, isso é outra coisa, as pessoas estão tendo que trabalhar sem água, muitas vezes sem luz. Lugares às vezes que ficam sem luz de noite e que literalmente piratas vêm assaltar e que a polícia não tá lá pra proteger. As pessoas, nós não somos um país sério. É incrível. A sensação é o quanto que isso é injusto com os moradores de Lajeado, com os moradores de Eldorado, com a Dona Maria, com o seu João, com a família que morreu abraçada, afogada, com os animais. Por quê? É injusto. É injusto. Podia-se ter feito algo para evitar que chegasse a esse ponto. E ainda por cima tem, enfim, pessoas mau caráter, no mínimo, pra dizer assim. Por exemplo, apareceu uma reportagem na SBT falando que assim, eu não duvido da qualidade jornalística da SBT, apesar de todos os pesares, falando que o governo estava fiscalizando os caminhoneiros e que a própria empresa de caminhoneiros desmentiu isso. Então, assim, os questionamentos são válidos. Eu não acho, por exemplo, que deva acontecer uma punição grave, que nem está se falando e se ter. Eu acho que tem outras fake news muito mais graves. A suspeita era legítima, entende? Não são poucas as pessoas que mostram indícios de que tem algo errado.
Não são poucas as pessoas que mostram o vídeo. Olha, isso aqui tá estranho, isso aqui tem água. E não tá indo pra lá por quê? O governo diz que não está fazendo isso. Costuma-se ser um governo transparente. O governo do Eduardo Leite, o governo de direita, do PSDB. A fonte oficial, querendo ou não, é esta. Nós temos só essa informação. Nós não temos outras informações em relação a isso. Ah, mas saiu reportagem no SBT. Então que mostre as provas. Mostrou que saiu um monte de cara multado. Por que não mostrou a prova concreta? Isso não é qualquer acusação. Os caras não têm responsabilidade com o que faz. Entende? Lucas, você é a favor? Eu não vou entrar aqui no mérito, é um assunto que eu falo muito. Ah, mas Lucas, você não acha que as fake news, que o cara tem que ser punido? Não, não acho. Não acho que o cara tem que ser punido, tem que ser preso, ir pra cadeia, no máximo levar uma multa. Não acho isso. Acho isso demais. E ainda por cima a gente vê assim e depois? O que a gente vai fazer depois? Eu digo não só em depois em relação às doenças que isso vai causar. Leptospirose. Doenças de cadáveres nos rios afogados. Morreram afogados. Pessoas que morreram afogadas simplesmente porque a política certa não agiu certo. Não tem como não ficar bravo na situação. Eu digo de verdade, dói. Os correios estão passando nas casas. Eu não tenho muita audiência. Mas se alguém tá aqui, doe. E assim, cara, eu não vou te mentir. Eu vejo as ruas encharcadas, as pessoas sem água, as pessoas brigando na fila do mercado, as pessoas elas com os mercados com estoque vazio, o posto sem gasolina porque tá todo mundo querendo botar só pro seu. Nós estamos numa situação em que se precisa de uma organização, em que se está sendo proposta uma organização, a única através dos voluntários. Que faz um trabalho exemplar, inclusive. Porra, cara, triste, assim, é fudido. E me preocupa muito a política que o Eduardo Leite vai fazer daqui pra frente em relação à retomada de emprego e retomada de consumo. Me preocupa muito. Ele ganhou muito dinheiro de doações, que é ótimo. E as políticas de crédito barato com taxa de juros barata para fazer casas, mas não pode ser nos mesmos lugares. Mas também se for tem que ter alguma política, umas cidades esponjas talvez. Precisa ser feito algo. Ah, mas as pontes que foram quebradas completamente. Talvez tenha que fazer algo rápido para intercalar tudo e talvez ir fortificando com o tempo e se preparando com o tempo, porque a nova realidade é que nós vivemos no aquecimento global. E isso é algo que já se avisa há muito tempo. E que aí não é não é culpa de Eduardo Leite da vida, mas que quem tem o dinheiro e poder para fazer isso, bilionários políticos, bancada ruralista da vida, matando o meio ambiente toda hora, financiando o lobby político,
Os seus próprios interesses, tem o poder de fazer. E que, de novo, não é só a bancada ruralista que desmata o meio ambiente, que desmata esta bosta que é o planeta. Uma bancada reacionária também em relação à transição energética, que insiste só no petróleo. Ano passado, se não me engano, ano passado teve problema com 2022. Teve problema com a bacia do Foz do Amazonas. E pessoas sendo a favor de retirar o petróleo da bacia do Foz do Amazonas, sendo que o seria um mal ao meio ambiente enorme. As tribos indígenas que tem ali perto também. Infelizmente não se foi pra frente, mas... Porra! Quero dizer o seguinte, se há muita incompetência e não se leva a sério o assunto, e até mesmo quando estavam querendo ver sobre dinheiro pro Rio Grande do Sul, porque nós estamos numa calamidade pública, tá? Um caos. As pessoas desesperadas, as pessoas sem casa, as pessoas sem onde morar, as pessoas tendo que dormir no chão, talvez, com os filhos, tendo que vir. E que tem político lá querendo pegar o dinheiro dessa que iria pro Rio Grande do Sul, pros seus estados. Porra. Brasil não é um país sério. Não tem como continuar assim com uma classe política desse jeito. É, no mínimo assim, decepcionante assim. Ver sempre as mesmas merdas, sempre. As mesmas pessoas, as mesmas cagadas, os mesmos erros. É um país tomado, sim, muito pela ignorância, pelo autoritarismo, pelo preconceito. E que não quer escutar a ciência. E que não quer escutar quem sabe sobre o assunto. E que não quer discutir isso de forma séria. E que quer ficar ainda discutindo de forma mesquinha político A ou político B. Meu irmão, Bolsonaro tava dando jet ski lá na pandemia. Quem não tava dando oxigênio para um estado inteiro que tava morrendo de fome, para tentar de asfixia, porque queria superfaturar a vacina, e ignorou 50 e tantos e meio, foi o Bolsonaro. O Lula faz o trabalho básico dele de maneira burra. Ele reconhece a calamidade e reconhece que tem responsabilidade sobre parte do que ele faz. Fez um trabalho mal? Não acho que fez o trabalho legal. Não acho que tenha feito o trabalho bem feito. Demorou muito. Até saiu uma reportagem dizendo que a Janja ia pro show da Madonna. Aí depois desmentiram. Eu não duvido que ela tenha querido ir. Eu não duvido. De novo, a informação oficial é outra. E ela não tá no show. Isso é outra coisa também. Um show daquele tamanho. Eu sei que não foi patrocinado pelo dinheiro federal, pelo dinheiro do Rio Grande do Sul. Mas não dá, cara. Qualquer brasileiro que esteja preocupado com o futuro, não só do Brasil, mas da humanidade, precisa estar atento à situação do Rio Grande do Sul. Não só pelos impactos de infraestrutura, porque as outras coisas eram acidentes de incompetência. Agora aqui,
Aqui é uma catástrofe climática. Entendeu? Sabe? Então eu acho que o ideal seria que o governo ele investisse primeiro na proteção das pessoas, depois, posteriormente, na normalização, analisar se vale a pena voltar para cidades ou não. Se sim, fazer os respectivos projetos de cidades esponjas, de cidades que mudam o rumo das enchentes e que aproveitam do urbanismo, de novo, ter conhecimento para produzir cidades melhores. E que acho que uma política de crédito mais barata é ótimo, taxa de juros também tem que ser barato. Nós iremos ter um déficit comercial, com certeza, muito provavelmente nós iremos importar mais do que exportar, ainda mais numa situação dessa. E nós precisamos sustentar a nossa capacidade de produção, ou seja, dar emprego às pessoas e garantir a devida infraestrutura para as pessoas terem comércio de volta. Enfim, posteriormente eu sei que isso nunca vai acontecer, uma política industrial decente, mas eu sei que isso é dificílimo num país que nem o Brasil. Mas para se voltar ao comércio, o emprego e o consumo e o dinheiro gerar de volta, é preciso investir na capacidade de produtividade das pessoas e, de novo, investir em casa, em direitos sociais, crédito barato, taxa de juros barata. Entende? Para que a gente consiga reverter isso em consumo, posteriormente impostos, e consiga reverter isso em superávit. Se possível. Eu também não sou desses que acham que um déficit fiscal é um crime. Não. O superávit ele é ótimo, mano. Agora que custo? O superávit ele deve ser feito para o povo. O Estado ele não é para um bando de empresário que quer olhar se o Estado está cuidando bem das contas públicas e que mal investe no país. Posteriormente vai ter o período de seca, em que de novo a gente vai ter que se preparar, porque essa seca vai causar problema na agricultura. Já aconteceu esses outros problemas. 2021, 20 talvez, tinha dado os problemas também de seca. E de novo, problema de mesmo problemas de produtos caros, pessoas não podendo consumir o básico. Então é preciso levar isso a sério. Eu sei que talvez o que eu esteja falando é óbvio, mas eu não consigo pensar em outra coisa a não ser o quanto o Rio Grande do Sul está fudido e quanto o mundo não está levando a sério um assunto que já deveria ser levado deveria ser levado a sério há muito tempo. E o quanto é injusto com as pessoas que só querem viver a vida delas em paz, ter o emprego delas, ter os filhos dela, com a casa dela, o carro dela, o casamento delas em paz, e não consegue isso porque vem uma chuva e destrói tudo. Eu nem tenho mais o que falar, sinceramente. Os relatos das pessoas, eu conheci algumas pessoas, graças a Deus, como eu falei, a cidade em que eu tô é uma cidade que tem menos, que de todas a região metropolitana foi uma que teve menos destruição, mas que ainda assim teve muita merda que aconteceu. E de novo, pessoas perderam suas casas, pessoas perderam tudo, e pela terceira vez. Enfim, eu não tenho outra coisa pra dizer além disso. E eu espero do fundo do coração que eu vou até dizer, doe para alguma instituição, pesquisa aí no Google. Vou ver se eu deixo o link aqui embaixo, mas pesquisa no Google instituições sérias para se doar pro Rio Grande do Sul, como ajudar o Rio Grande do Sul, porque nós precisamos.
para reerguer essa economia e voltarmos à situação. Conseguirmos limpar a cidade de Porto Alegre, que vai estar cheio de lama. Vai estar cheio de lama, vai estar cheio de doença. Vai vir dengue. Nós vivemos uma epidemia, uma crise de saúde pública. E tem gente que trata o Estado que nem uma casa de finanças que só almeja lucro, que mal consegue fazer isso direito, porque fica botando a porra do orçamento secreto deles no rabo. O Brasil não é um país sério que mantém muito privilégio e não consegue sustentar o básico que está escrito na Constituição, que fala sobre direitos sociais. É o básico. Nós vivemos uma crise de saúde pública da dengue. Eu escuto esse papo há anos. E nós não conseguimos lidar com ele. Agora se agravou mais. Enfim, não tenho mais o que falar. Até mais. Tchau. Se cuidem. Estejam atentos às informações. Se é pra ir embora, vá. Leva teu bichinho. Mas é importante ir embora, porque isso provavelmente vai continuar mais um tempo. A gente não sabe quanto. Isso é outra questão também. Aqui a minha cidade não falou quando que vai voltar água, quando que vai voltar luz. Aqui a luz tá normal. Mas eu trabalho no salão de beleza. Entende? As pessoas precisam lavar louça, lavar roupa. Entende? Tomar banho, escovar dente. Que nem eu falei aqui. As pessoas não têm acesso à água. E ainda a porra da Corsa fica mandando áudiozinho que a gente não sabe se é verdade ou não. E que ainda por cima, é importante deixar isso claro, Corsairs que foi privatizado pelo Eduardo Leite. E que agora ele fala que quer usar o Estado para reerguer a economia. Quem mais precisa, a empresa que mais precisa voltar a esse sistema, eu não sei se terminou a privatização, mas a empresa que mais precisa voltar a ser estatizada é a Corsairs, para que o Estado continue a realizar seu plano estratégico na economia. Enfim, até mais, obrigado, se cuida, tchau.